Meu nome é Johan e eu gostaria de conversar um pouco mais com vocês, um pouco sobre o desdobramento do vídeo de ontem como se a gente acaba tendo um tipo de consequência do que a gente conversou ontem. Né? O que a gente conversou ontem, né? Sobre como alguns divulgadores científicos eles não assistem os próprios vídeos e acaba gerando uma série de problema quando eles não agem da forma que eles pregam, digamos assim, né? E como que a má divulgação científica perpetua conceitos errados nas pessoas, né? Como assim? Claro que não são todos os vídeos que caem nessa caixa, né? Que caem nesse conceito. Mas tem alguns, como o de ontem, acaba acontecendo isso e eu vou citar aqui um comentário que... O comentário diz o seguinte: tem duas coisas que a Terra não é: plana e perfeitamente esférica. Beleza, até aí tranquilo. Se você colocasse a Terra em uma mesa de sinuca, ela não iria rolar perfeitamente porque ela não é uma esfera perfeita. Errado. No vídeo foi usada uma imagem exagerada para demonstrar isso. Ok, a imagem estava exagerada, mas daqui a pouco a gente volta nisso. E entre uma Terra plana e uma perfeitamente esférica existem infinitos estágios. Você sabe disso e está apenas tentando criar uma discussão sem sentido. Não tem uma mente binária. Então, assim, o cara termina aí dando uma lição de moral. Então, vamos lá. Ele deixa claro no comentário que foi usado no vídeo uma imagem exagerada para demonstrar que a Terra não é uma esfera perfeita e que não rolaria se fosse uma bola de boliche. Tá errado, tá errado. Né? E como eu disse, ele termina ali dando uma lição de moral. Quando ele foi respondido por inúmeras pessoas que foram lá comentar em cima dele e mostraram para ele que se a Terra fosse reduzida ao tamanho de uma bola de bilhar, ela seria mais perfeita que a bola de bilhar. E aí, como muitas pessoas acabou colocando isso, e colocou os números para ele, eu não vou colocar número aqui, tá? Porque geralmente nos meus vídeos tem um monte de fórmula, número, eu não vou colocar isso. Eu vou deixar o link para o vídeo do Átila, vou tentar deixar um link para um vídeo do Primata Falante, que eles fazem essas comparações e colocam esses valores aí. E aí ele foi lá e apagou o comentário. E quando você apaga o comentário raiz, os comentários que estão abaixo ali somem, né, que foram respondidos. Mas, como a internet é uma terra que existe o print, você acaba tirando o print ali e esse comentário pode ser reproduzido por outras pessoas, questionado, enfim. Que nem, por exemplo, eu queria deixar claro uma coisa que é o seguinte: a minha ideia não é fazer um cherry picking, tipo, vou pegar esse comentário específico e vou ficar batendo aqui como se todos os outros fossem assim. E não quero ficar pensando assim as coisas do meu favor. Mas esse é um exemplo claro que a má divulgação científica cria conceito errado, ou perpetua conceitos errados nas pessoas. Então, assim, novamente, eu tenho consciência que no vídeo das apresentadoras de ontem, elas usaram o exemplo para tentar para falar de simplificação. Mas eu insisto, o vídeo era assim. Olha a simplificação esférica. Agora, olha o termo técnico e a imagem original real, como é difícil e complicado. Por isso nós simplificamos. Só que elas erraram. Elas erraram no termo técnico e erraram na imagem. E o que isso acaba gerando de problema? Acaba passando conceito, deixando o conceito errado nas pessoas. Eu sei que ali elas não tinham tempo de fazer toda uma demonstração, explicar que não era bem aquilo ali e tal, mas elas podiam ter deixado links para outros lugares que explicam, como que eu vou fazer aqui com o vídeo do Átila, no CREF, do professor Lang e etc. Então, assim, para ficar claro, assim, a Terra ela é tão grande que mesmo o Monte Everest é uma deformidade pequena, muito pequena, quando você pega o raio todo da Terra. Então, assim, todas essas deformidades que a gente vê e parecem absurdas é porque a gente é muito pequeno em relação à Terra. Agora, quando você pega o raio da Terra e leva em consideração todo o relevo e a diferença que existe do diâmetro ali polar e do diâmetro equatorial, é uma diferença muito pequena. E quando você traz isso para uma escala, vamos dizer assim, tamanho de uma bola de bilhar, a Terra seria mais perfeita do que uma bola de bilhar se você levar o erro que pode existir numa bola de bilhar. E aí tem outro ponto. Todo mundo que está indo apontar alguma coisa errada no vídeo, deixar tentando
explicar que aquela imagem pode ser usada por negacionista, coisa do tipo, está tendo os comentários sumariamente apagados. Mas enfim, isso daí foi debatido ontem. Agora a gente vai entrar num segundo desdobramento aqui que eu comentei ontem, que é assim, quando você libera os fãs enraivecidos, ou quando você libera o gado, ou quando você vai lá e dá trela para treta, né? Existe teve um rapaz, eu nem tirei o print aqui, tá? Que ele ele é um rapaz com DAO, que tá fazendo comentários em cima de comentários defendendo as apresentadoras, porque ele gosta das apresentadoras. Aí assim, qual que é o problema? A pessoa com DAO não pode fazer um comentário, não pode tentar defender a apresentadora? Não, não é isso. Claro que ele pode ir defender, não é esse o meu ponto. Tipo assim, eu tenho primos com DAO, eu sei que não existe graus no DAO, que a pessoa, da mesma forma que a gente, ela se desenvolve mais ou menos em função dos estímulos que ela tem, da personalidade da pessoa e etc. Então não é esse o caso. Então por que eu estou comentando isso? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Porque cada vez que as apresentadoras iam lá e marcavam um coraçãozinho no comentário dele, que ele estava defendendo elas, falando um monte, ele ficava cada vez mais agressivo. E aí acaba funcionando como uma arapuca. Como assim arapuca? É que se as pessoas começassem a rebater ele na mesma intensidade que ele começou a defender as apresentadoras, à medida que elas iam lá dando coraçãozinho para ele, você passa a ser o errado, você passa a ser o preconceituoso. Então olha como que isso é uma coisa assim sensível e é uma coisa perigosa, né? Porque acaba depois criando espantalho. Ele tá ali defendendo as pessoas, e eu acho que ele pode fazer o comentário dele, que ele pode defender, mas assim, insisto, não importa quem seja a pessoa, não importa raça, condição social, não importa nada. O comentário tem que ser baseado em fatos, evidências e algo racional, tá? Insisto nisso. O meu problema é que ontem era só um rapaz protetor. Mas imagina se você começa a dar trela para um cara que é psicopata. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso daí. E outra coisa, veja que o radicalismo ele está presente em todos os cantos. Não é só em futebol, religião, política e tal. Por quê, né? Porque as pessoas estão aí, né? E as pessoas que são radicais. Então, para encerrar aqui, reitero, eu tenho certeza que não foi só esse rapaz do comentário que continuou com o conceito errado ou reforçou esse conceito errado. Então vê que embora ele enxergue que a imagem está exagerada, eu vou deixar a imagem aí, ele acha que, embora esteja exagerada, é muito deformada mesmo. Porque se ela fosse uma bola de bilhar, não rolaria numa mesa. Então eu tenho certeza que essa pessoa ficou com o conceito errado e foi corrigida, né, pelas pessoas que fizeram depois os comentários. Aí ele vai lá e apagou o comentário dele. Então esse daí eu tenho certeza que ele entendeu o recado. Mas e as outras pessoas que não se manifestaram? Entendeu o problema? E outra coisa, né, que a gente disse, que são para essas pessoas, principalmente as pessoas da divulgação científica, não ficar alimentando o radicalismo, que existe, como eu disse, em todos os lugares, porque pessoas radicais, infelizmente, estão em todos os lugares.